Para vocês é melhor quando nós damos o testemunho. Eu não sou muito de ficar falando da minha vida. Ainda mais expor a minha vida assim, nesse mundo da internet, não é fácil. Mas hoje eu vou dar minha cara a tapa e vou falar para vocês. Eu estou na Canção Nova há 31 anos. No próximo ano eu farei 32 anos que eu estou na Canção Nova. Dentro da linha dos sacerdotes, eu sou o primeiro sacerdote que foi ordenado na Canção Nova para a Canção Nova. Antes de mim tiveram 3 padres. Eles foram ordenados, mas os bispos naquele tempo não permitiam que esses padres fossem ordenados e ficassem na Canção Nova. Então os bispos diziam para o padre Jonas: olha, nós ordenamos esse seminarista, mas para a Canção Nova não, ele vai ficar conosco, vai ficar na diocese. Então os 3 primeiros padres que foram ordenados, eles não ficaram na Canção Nova. Eu, entre aspas, fui o privilegiado de ter sido ordenado para a Canção Nova. Então eu tenho 27 anos de padre. Mas como foi que eu vim parar na Canção Nova? Por que que hoje eu sou padre? Por incrível que pareça, eu sou sacerdote hoje por causa do evangelho de hoje. Aos 19 anos, eu tinha acabado de sair do exército, servi. Eu estava na Bahia, eu sou baiano. Minha família estava morando em Santos, aqui em São Paulo. Quando eu voltei para casa, eu tinha feito um curso de agropecuária, técnico agrícola, e o meu desejo era ser engenheiro agrônomo. Por isso que eu fiz o técnico agrícola para me preparar para ser um engenheiro agrônomo. Quando eu cheguei em Santos, o meu irmão mais velho, ele participava da renovação carismática. E eu via meu irmão dentro de casa com um livrinho antigo da renovação, o Louvemos o Senhor. Já ouviram falar desse livro? Os pais de vocês que eram da renovação usou muito esses livros nos grupos de oração. E meu irmão ficava me convidando para participar do grupo de oração. E eu dizia assim: esse cara está doido. Só pensa agora nisso e tudo. Ele: José, vamos lá, você vai ver, você vai gostar. E eu: não, nada de ir, nada de ir. Um dia eu disse: eu vou. Lá em Santos tem uma igreja na ponta da praia do Sagrado Coração de Jesus. Foi nessa igreja que eu fui. Meu irmão depois ele contou para mim o seguinte, que quando eu entrei na igreja para participar do grupo de oração pela primeira vez, ele fez bem assim. Eu entrei, ele ficou por trás e fez assim, ó: minha parte eu fiz, agora o senhor faça a sua. Ele olhou para o sacrário e disse isso. Eu entrei e comecei a participar do grupo de oração. A minha vida foi se transformando interiormente. Aí eu só queria saber de grupo de oração, eu só queria saber de rezar, eu só queria saber de ficar lendo a Sagrada Escritura. Eu levava horas lendo a Bíblia, horas e horas lendo a Bíblia. Lá em Santos tinha uma rádio que se chamava Rádio Cultura de Santos. Não sei se ainda tem e não sei se o nome é esse. Já se passaram tanto tempo que eu não sei, não lembro direito. E tinha um programa que era da Canção Nova, que era do Padre Jonas. O nome do programa era Estou no Meio de Vós. Eu todo dia sintonizava
e ficava ouvindo aquela pregaçãozinha que o Padre Jonas fazia de 10 minutos. E naquele dia, Padre Jonas leu essa passagem do Evangelho. Estavam os pescadores ali, Pedro, Tiago, João, os outros, e André. E aí Jesus passou e disse para Pedro, lança a rede para a direita. Aí ele lançou a rede, porque eles não estavam conseguindo pegar peixe. Aí pegou aquele cardume de peixe. Aí depois Jesus olhou para eles e disse, Pedro, de hoje em diante, tu serás pescador de homens. Quando o Padre Jonas falou essa palavra, eu ouvi uma voz no meu interior que dizia, José Augusto, de hoje em diante, tu serás pescador de homens. Essa palavra ressoou dentro de mim. E o que ressoou dentro de mim foi o quê? Salvar almas. As pessoas não podem ir para o inferno. Elas precisam ir para o céu. Satanás está levando todo mundo para o inferno. E Jesus está me chamando para que eu, através da pregação, através da minha vida, possa trazer as pessoas para o céu. Aí veja o que é que veio na minha cabeça. Padre não casa. E eu tinha uma pretendente. Uma menina que eu estava gostando. Por sinal, não era feia, não, era bonita. E eu disse assim, e agora? Aí disse, bem, se padre não casa, ok, não me casarei. Acabou, ponto final. Mas eu ainda fiquei me comunicando com ela. E um dia, esse desejo de ser sacerdote, esse desejo de salvar almas, de tirar as pessoas das mãos de Satanás, era tão forte e continua sendo forte, não acabou. Estou falando era porque foi o que aconteceu lá no passado. Era tão forte que as cartas que ela tinha mandado para mim, e eu respondi, claro, eu peguei naquele dia aí, rasguei tudo. Acabou. Não vou enganar mais essa moça, porque Deus me quer padre. As fotos, tinha uma foto dela, tinha uma que era a que eu mais gostava, ela assim, né? Acho que ela estava de biquíni, né? Que estava daqui para cima, e ela assim. Aí eu peguei aquela foto. José Augusto, de hoje em diante, tu serás pescador de homens. Peguei a foto, rasguei. E não me comuniquei mais com ela, porque a minha missão que o Senhor queria era que eu fosse salvar almas. Salvar almas estava acima de um relacionamento com uma moça, estava acima de se formar uma família e ter filhos. Embora eu quisesse ter uma moça, casar, e embora eu quisesse ter filhos para formar uma família, mas como Jesus me chamava para eu ser sacerdote, eu disse, família não, moça não, filhos não, Jesus sim. Salvação das almas, sim. Entenderam? Entenderam o que significa? Pedro deixou a rede, Tiago e João deixaram o pai e a mãe? Foi isso. Naquele momento, aquela voz ressoou pela boca do Padre Jonas. José Augusto, você vai ser pescador de homens. Eu lá em Santos,
morando perto da praia. Olha, tem uma coisa, um detalhe. Olha só, meu pai também foi pescador. Então, como meu pai foi pescador, algumas vezes eu fui pescar com meu pai, com meus irmãos, no oceano, lá no mar. Então, quando ele disse, tu serás pescador de homens, eu tive um entendimento muito melhor do que uma pessoa que nunca pescou. Aí, olha só, a primeira coisa que eu fiz foi o quê? Eu peguei um livrinho do Louvemos o Senhor, com um número de uma música, que era do diácono Nelson Correia, que era o 452, está entre os 52 e 54, e eu fui para a praia. E eu fiquei andando de um lado para o outro, cantando essa música. Se eu não me engano, é o Si menor. Anda no pecado. Vai ficar muito baixo. Fica bom para o Padre Jonas. Anda no pecado, vai lá. Vocês já devem. Então eu quero que vocês venham, subam. Anda no pecado. Olha bem, espera só um momento. Imagina, eu ouvi, mas vem se preparando aí já vocês. Imagina, olha, não se percam no que eu estou falando, não se percam. É muito importante isso. O evangelho que o Padre Jonas leu foi esse. De hoje em diante, tu serás pescador de homens. Ressoou no meu coração. De hoje em diante, tu serás pescador. Eu me lembrei desta música, peguei e fui para a praia. E fiquei na praia de um lado para o outro, cantando essa música. E ela ressoando dentro do meu coração. Aquele desejo de salvar almas, de salvar você, de não permitir que o diabo leve você para o inferno. Embora eu não conhecesse vocês, mas vocês já estavam na história. E para isso eu deixei aquela moça. Para isso eu tive que deixar minha família, para salvar, para ser instrumento de salvação para você. Porque o diabo não quer te ver no céu, ele quer te ver no inferno. E Jesus, quando vier na sua glória, ele precisará encontrar você numa vida santa para você ir para o céu e não ir para o inferno. E eu ficava de um lado para o outro cantando. Sim. Vai, confia em mim, anuncia-me. Olha só. Vai, Confia em mim, anuncia-me. aí termina assim, ó. Vai. Pode deixar o fundo musical agora. Olha só, vai. Imagina um jovem de 19 anos. Agora eu estou com 58. Mas tinha 19 anos. Andando de um lado para o outro na praia. E essa música ressoando no meu coração. Vai. Vai. E tudo que a música dizia era o que eu vivia. Tão pequeno sou, até os homens temo. Tímido, até hoje eu sou tímido. Embora não aparenta ser, mas eu sou muito tímido. Medroso que só. E essa palavra ressoando. Teve um momento que eu disse assim: eu nunca vi um padre negro. Eu nunca tinha visto. Aí eu disse: bem, se não tem, eu vou ser o primeiro. E essa palavra ressoava. No ano seguinte, tudo isso que eu estou contando para você da minha vida aconteceu num período de 6 meses. Junho de 85, fevereiro de 86, eu já estava no seminário estudando filosofia.
Depois fui para teologia. E eu estava numa comunidade religiosa chamada Filhos de Maria Imaculada, conhecidos como pavonianos, porque o fundador chama-se São Ludovico Pavoni e o apelido era Pavoniano. Quando eu estava indo para o 3º ano de teologia, eu vim para a Canção Nova. Entrei na Canção Nova. Eu vim para a Canção Nova, não sabia quem iria me ordenar, não tinha bispo para me ordenar. Tive que deixar agora. Deixei a namorada, a futura namorada, deixei minha família, deixei a congregação religiosa que eu estava antes, vim para cá com uma possibilidade, não sei quando eu seria ordenado, e poderia ser ordenado igual aos outros. Terminei a teologia, apareceu um bispo lá na Bahia, na comunidade Canção Nova que tinha de São Gonçalo dos Campos, e ele se propôs a me ordenar para eu ser da Canção Nova. E aí eu fui para a Bahia, me ordenei, voltei para cá. Dentro de mim, esse desejo de salvar almas, ele continua desde aquele primeiro dia. É um desejo tão grande de salvar almas que para mim não importa se vão me prender por causa disso, se vão me matar por causa disso. Eu estou pouco me lixando se vão me prender por causa de pregar o Evangelho, se vão me torturar ou se vão me matar. O que eu quero é que você seja salvo. O que eu quero é que sua família seja salva. Por isso que o pessoal diz assim: nossa, esse padre é muito verdadeiro. Não é que eu seja verdadeiro, é que eu tenho que ser verdadeiro. Porque quem salva é a verdade. A mentira não salva. A mentira é o diabo. A verdade é Jesus Cristo. Então eu estou do lado da verdade. Eu não me importo. Se eu tiver que morrer pelo... É Isaías? Como é seu nome? Mateus? Eu não me importo. Eu tenho que salvar o Mateus. Não é eu que salvo, é Jesus que salva. E eu não me importo se Mateus vai ficar com raiva de mim, se o Mateus vai até, sabe lá fazer o quê? Mas eu preciso salvar o Mateus. Vai José Augusto, vai Padre José Augusto. Vai como Pedro, vai como André, vai como João, vai como Pedro, vai, porque eu estou voltando, Jesus está dizendo, eu estou voltando, e eu preciso encontrar o Mateus santo. O Mateus, Padre José Augusto, não pode estar numa vida de pecado. Tira o Mateus do pecado, Padre José Augusto, porque eu estou voltando e ele precisa se salvar. Vocês entenderam? Que a salvação de uma alma está acima de qualquer coisa, até da minha própria vida. E tem uma coisa, se mata é lucro, porque já vai para o céu, que o meu desejo é esse. Era assim que os apóstolos pensavam, é assim que eles viviam. Mas eu tenho que ser santo também, e eu preciso levar uma vida santa, cada vez mais santo. Desde 85 eu estou lutando para ser santo. Porque eu não quero simplesmente que o Mateus vá. Eu também tenho que ir. Porque não dá para eu levar o Mateus e eu ficar. Eu tenho que ir para a eternidade com o Mateus, com você. Então aqui eu já faço até uma convocação. Se Jesus te chamou, não protele. Que eu quero namorar. Que eu quero viver a vida. O que é viver a vida? Se Jesus está te chamando para você salvar as almas
você está preocupado com namoro? Se Jesus te chamou, estou falando se Jesus te chamou. Agora, se ele não te chamou, pode casar. Para que tanta invenção? Uma namorada ou um namorado não está acima da salvação de uma alma diante de um chamado que Jesus te faz. Você não pode negligenciar o chamado de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu estou dizendo para quem chamou, porque Ele me chamou. Há 27 anos não, há mais de 30 anos atrás. Aquele jovem de 19 anos, com todos os planos da vida dele, Jesus fez assim, foi lá e jogou todos os meus planos de lado e disse assim: eu te apresento um outro. Qual dos dois você quer? Eu disse: Senhor, o de cá é bom, mas o de cá é melhor, uma vez que o Senhor quer. Se o Senhor quer, eu vou ficar com isso, com esse. E o que eu puder fazer para que uma alma seja salva, eu farei, com todos os meus limites, com todas as minhas limitações. Quem é da comunidade me conhece, sabe quem eu sou. Os de fora não, acha que eu sou aquela coisa, mas não sou essa coisa não. Mas eu estou lutando, porque eu quero ver o Mateus no céu. Quantas vezes eu passando aqui pela chácara, e às vezes eu encontro os jovens aí se agarrando de um jeito que Deus não quer. E como há um desejo de salvar aqueles dois jovens, eu vou lá e falo. Esse dia eu estava ali no centro de evangelização caminhando, tinha dois jovens sentados assim, lá na arquibancada lá embaixo. Aí eu comecei a olhar, aí o cara já estava quase que deitando. Aí eu lá de cima eu gritei: ei, para com isso, aqui não é lugar para isso. Eles se levantaram, pegaram a bicicleta e foram embora. Porque eu não podia deixar aquele jovem perder a alma deles, porque vai que morre naquele momento. A pregação do Evangelho não se dá somente num palco, se dá no dia a dia. Quais são os jovens amigos de vocês, que vocês sabem que está no caminho errado, e naquele momento Jesus diz: vai lá e fala para ele, e você, com respeito humano, você não fala nada. E aquele jovem se perde por culpa sua, por você não ter falado. Vai falar por mim. E alguns anos depois, aquele programa que o Padre Jonas fez, que me pescou, eu passei a fazer esse programa depois. Quando eu entrei, alguns anos depois, o Padre Jonas já não estava mais em condições de fazer aquele programa. Aí passou eu a fazer o Estou no Meio de Vós. Vê como é que é Deus, né? Me tirou lá no passado, me chamou lá no passado e me coloca agora naquele lugar. É fácil ser padre? Não é, porque Jesus falou que não é, e nunca vai ser. Eu já passei por tudo que precisaria, eu acho, né? Ainda tem, se tiver coisa, vamos lá. Mas já passei por muitas coisas. Tentações, passei. Teve uma época que tinha 5 mulheres, 7 mulheres gostando de mim, ó. E eu não. Isso quando eu já era padre. Fui perseguido. Até no tribunal eu já fui. Até no tribunal. Lá do S e aquele monte de letra lá. O meu nome foi lá, eu estava lá, fui. Poderia ser preso, mas não fui. Porque Deus não quis. Desprezado, deixado de lado.
Mas isso não é o mais importante. O mais importante é que o Mateus seja salvo. Se para eu passar por tudo isso e tiver de passar por tudo isso para o Mateus ser salvo, eis-me aqui, Senhor. Porque o Senhor passou também, os apóstolos passaram, e quem sou eu para não passar? E isso não desmotiva a minha vocação, pelo contrário, isso só me motiva mais a ser sacerdote e ser pescador de homem. Vai. É que eu peguei o tom errado, vai lá, pega lá. Vai, confia em mim, anuncia-me. Levanta agora vocês. Vai, Isso. confia em mim, Anuncia-me. anuncia-me. Olha para a pessoa do seu lado aí, ó. E diga assim para ela, ó. Vai. Está disposto, Mateus? E você aqui, ó, está disposto? Está falando só porque eu estou falando? Perguntando? Está disposto a salvar os jovens? Você está disposto a ajudar Jesus a levar os jovens para o céu? Ou você está disposto a ficar de braços cruzados, vendo seus amigos se perdendo e você não fazendo nada? O que você poderá fazer?